Olá! Uma dúvida muito comum para quem está iniciando trabalhos em tricô é saber quantos pontos colocar para o acabamento. Para a blusa, fez a blusa ou o colete, enfim, medidas deu certo, mas quantos pontos colocar se eu vou fazer uma tira ou um acabamento posto depois, não colocando os pontos de volta para a máquina, mas colocando costura nele em separado, fora da máquina? Quantos pontos colocar? Essa é uma dúvida também de uma inscrita chamada Magali. Ela mandou um e-mail para mim para saber como calcular pontos para acabamento, seja gola, seja cava, o que precisar de acabamento. Então, existem algumas opções. A primeira delas, se for uma cava ou um decote que você já tenha a peça pronta, pega a parte de trás, a barra. O acabamento normalmente é feito no mesmo tipo de sanfoninha. Se eu usei a frontura aqui com um sim, um não, eu tenho o acabamento também nessa mesma forma. Então, pega a parte de trás, estende na mesa a peça onde você quer medir. Digamos que eu queira medir a cava. Então, alfineto aqui nas pontinhas para saber quantos pontos eu vou colocar. Venha com a parte da barra, contornando essa cava até dar o comprimento. Aqui, para mim, ainda faltou uma quantia assim. Então, eu preciso pôr essa mesma quantia de pontos e um pouquinho a mais. Se você quer que ela fique mais justa, mais apertadinha, estica a barra. Se eu quiser a parte da cava mais apertadinha, uso a mesma quantia de pontos que eu fiz aqui na parte das costas e, naturalmente, na parte da frente também. Então, eu fiz uma medida dessa forma aqui. Essa é uma opção. A outra opção é fazer também uma amostra pequenininha. Aqui eu pus 40 pontos. Suponhamos que ela termine com um tubular, que vai ser costurado na peça de um lado e do outro. Então, a parte do acabamento encobre o lado direito e o lado avesso da peça com costura. Fiz uma amostra, mas não arrebentei o fio, porque eu vou desmanchar depois que eu tiver calculado. Então, não houve desperdício. Se fosse no decote, distribuiria também a parte do decote na mesa, bem retinho, e vinha com essa amostra calculando quantos pontos colocar para o decote, seja ele redondo, seja ele em V ou canoa. Então, eu saberia que para um decote assim, eu uso uma mesma medida dessas e mais todos esses pontos. Aí é só ir contando e eu tenho a quantia exata de pontos para pôr no acabamento, seja na decote ou na cava também. Estiquei a cava na mesa, a cava da peça, e vim com o acabamento em amostra aqui, calculando uma medida e mais esse tanto aqui, essa quantia aqui. Aí eu conto e tenho a quantia exata de pontos que cabem na parte da cava também, na parte do acabamento. Essa, então, é outra maneira de fazer. E uma dica importante também, quando você vai fazer uma peça um ano, dali uns 6 meses você vai fazer outra e quer saber acabamentos assim, para não precisar ficar medindo nem calculando, é bom sempre ter um caderninho de anotações. Fiz essa peça, suponhamos, ou outra peça, anoto tipo de lã, quantia de fios, ou o nome do fio. Estou fazendo a peça e já vou anotando quantia de pontos, quantia de carreiras na barra, regulagem, carreiras até a cava, carreiras da cava até o ombro, pontos de ombro, todas essas medidas e também as medidas da pessoa. E fiz o acabamento, medi dessa forma aqui. Anoto, coloco a quantia de carreiras, a quantia de pontos e a regulagem, porque pode ser diferente a regulagem da barra
para a regulagem dos acabamentos. Ela não precisa ser igual. E regulagem, variando um pouquinho, ela já ou cede mais ou segura mais. Então, é sempre bom anotar todos esses detalhes. Se eu vou fazer o mesmo trabalho, uma peça parecida, com a mesma lã, daqui a um tempo, eu venho no meu caderninho e vou consultar. Naquele dia eu fiz uma blusa com 2 fios, na regulagem tal, fiz a gola nessas medidas e deu certo. Então eu não preciso nem calcular, é só copiar. Essa é uma dica não só para essa situação de achar quantia de pontos para acabamento, mas para todos os trabalhos também. Seja ele regulagem de um futuro trabalho com esse mesmo número de fios, ou medidas, quantia de carreiras, enfim, os detalhes que são importantes você anota num caderninho. E daí você tem ele como um diário de trabalho para consultas futuras, ok? Nossas dicas, então, para hoje são essas. Bom trabalho!